Eu não sei se você está sendo tentado ou se você está passando por uma tentação nesse exato momento, nesse momento da sua vida. Mas eu preciso que você entenda que a tentação, ela sempre parte de algo que nós desejamos. Nunca vai aparecer na minha porta da minha casa ou no meu celular uma mensagem de alguém me oferecendo cocaína. Porque não é isso que eu desejo, nem é isso que eu penso, nem é isso que eu quero. Eu não penso nisso, por isso essas coisas não vêm até em mim. Mas existe uma área frágil na minha vida, existe uma área frágil na sua vida que não dá para vacilar. Se você está passando por tentação, é porque você tem desejado isso. Eu sou Patrícia Copete e aqui no nosso canal, porque nós somos uma família, nós buscamos viver em abundância. A Bíblia diz, Jesus disse, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E esse canal é para te dar uma instrução de sabedoria segundo a inteligência bíblica. Nós queremos chegar a 1000 inscritos esse ano e para chegar nesses 1000 inscritos, eu dependo de você. Eu tô aqui toda semana gratuitamente dando instruções que vão fazer a sua vida mudar para melhor se você segui-las. Mas para chegar em outras pessoas só depende de você curtir, comentar, compartilhar. Tenho o desejo de estar com você todas as manhãs. Eu estou aqui com vocês de quarta e domingo. Para quem não sabe, tem vídeo todo domingo às 8 da noite, toda quarta às 8 da noite. Então se inscreve para você receber os conteúdos de primeira mão. Se Deus me permitir, ainda quero estar todas as manhãs com vocês, dando uma instrução, nem que seja 10, 15 minutos, coisa rápida para o nosso dia a dia. Mas para isso acontecer, eu preciso que você curta, compartilhe, ative o sininho. E eu gostaria de já entrar na nossa mensagem com o nosso título de onde vem a tentação ou como identificar a tentação. E o nosso texto que está lá em 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape para que possais suportar. Essa série que nós estamos começando hoje, nós terminamos nós terminamos semana passada, que é recentemente, a série Santidade. Mas muitas vezes nós chegamos, a gente busca a santidade, a gente tá bem com Deus, a gente tá buscando algo a mais de Deus, mas nós passamos por diversas fases na nossa vida e muitas delas a gente passa por tentações. E passando por uma tentação, Deus me ensinou algo, por isso que nasceu essa série. Essa série já tá praticamente quase pronta, eu já escrevi quase todos os estudos dela e Deus tem falado ao meu coração para muitas pessoas que têm passado por isso e não conseguem resolver, não conseguem sair. E hoje eu quero te dar algumas ferramentas, ao longo da série eu quero te dar muito mais ferramentas para a gente tá saindo dessa vida, para a gente conseguir, aliás, sair de uma tentação, passar por esse problema sem ter que desagradar o Senhor ou sem ter que levar a nossa vida para baixo ou cair em algo que Deus não quer e a gente semear essas coisas ruins e ainda colher essas coisas ruins. E eu gostaria de começar com o que é uma tentação. A tentação é o desejo por algo que destrói a sua vida e o seu futuro. E existem vários tipos de tentações: relacionamentos tóxicos, sexo ilícitos, drogas, bebedeiras, dinheiro, fofoca, falta de perdão, amargura, pensar mal do próximo, orgulho e tantas outras. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está passando por uma tentação, às vezes algo muito forte. Geralmente a gente sempre está relacionado isso nos relacionamentos, né? Ou ter uma relação que Deus não se agrada. Mas independente de qual seja a área frágil da sua vida, esse vídeo é para te ajudar. Como identificar uma tentação? Então, a tentação é uma área frágil da sua vida que, na maioria das vezes, não tratado, você não tem controle daquilo. Na inteligência bíblica, nós temos duas certezas ao ler esse texto: que a tentação ela vem dos nossos próprios desejos
Não é a vontade de Deus, mas Ele permite que a gente passe por isso. Mas temos outra certeza, que ela é dos nossos próprios desejos, mas que Deus, Ele vai promover o escape. Ele nos dá uma saída, por mais difícil que seja, sempre vai haver uma saída para você não cair na tentação. Gostaria de dar 2 exemplos bíblicos para vocês entenderem que a tentação, ela vem de algo que nós desejamos. A primeira é quando o rei Davi está lá no seu palácio, decide passear lá no seu pátio e de repente ele vê uma mulher nua tomando banho, deseja ela e tem relações com ele. Davi, ele foi um rei com várias mulheres e se você ver a história dele, você vai perceber que o fraco desse rei era mulheres. Você precisa entender que a tentação, ela não vai vir do nada. Ela vai ser muito bem arquitetada. Antes de cair, você vai lembrar que meses antes você estava pensando naquilo, você estava desejando aquilo, em ambientes, pessoas, o que você vê, o que você ouve, estava sendo tudo arquitetado para que você caísse na tentação. Davi, ele estava no seu descanso, no seu repouso, ele precisava descansar, ele tirou folgas porque ele estava em guerras. Só que Davi, apesar de ser um bom guerreiro, ele não estava preparado para a guerra espiritual. Ele estava com a sua mente vazia. E mesmo quando às vezes a gente descansa, eu tô aqui gravando vídeos, toda semana eu trabalho, vou na academia, tenho minhas coisas para fazer, quase não dá tempo. Mas muitas vezes quando eu vou descansar, é ali que o nosso inimigo planta uma sementinha. Por isso que a nossa cabeça, tudo que nós ouvimos, vemos, o que pensamos precisa ser muito bem planejado, assim como numa guerra. Onde nós vamos acampar? O que nós vamos comer? Para o nosso inimigo ficar distante, porque a Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao derredor, buscando e tramando a quem possa devorar. Ele está ali todo dia querendo plantar uma sementinha, querendo fazer alguma coisa, e não se engane, não é de um dia para o outro. Todo dia vai ter algo que ele vai tentar plantar na sua mente, seja algo que você ouviu, seja algo que você viu, seja numa amizade, seja num ambiente que você está frequentando, numa série que você está vendo. O diabo sempre vai colocar. Você vai deixar de ouvir certas coisas, você vai deixar de falar com certas pessoas, não, mas você precisa ter cuidado, ser coerente com o seu futuro. Ou você quer ter um futuro destruído? Porque a tentação sempre vai ser algo que nos destrói, que destrói o nosso futuro. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a tentação, ela só vem quando você tem necessidade. Não é errado você ter necessidade de algo. Eu tô com fome, mas só por isso eu vou lá roubar o supermercado? Vou roubar um pão lá do supermercado? Não, é legítimo a necessidade nossa, mas o fazer errado que não é legítimo, o cair na tentação que não é legítimo. Por mais que Davi ele tinha várias mulheres, ele nunca se contentava, ele sempre queria mais, ele sempre queria uma diferença. Por que as pessoas entram em vícios, drogas, bebidas, pornografia? Porque elas não se contentam com o que elas têm. Não tô falando que você não deve buscar uma vida melhor, algo melhor para sua vida, para sua carreira, mas você precisa ter muito cuidado com o que você deseja, para não ser algo que fira você ou possa ferir o próximo. Você precisa saber, você precisa entender qual que é a intenção do seu coração para aquilo. A tentação, ela nunca vem de um desejo ilegítimo, ela sempre vem de um desejo legítimo. Era errado Davi ter relação com alguma mulher? Não, mas era errado ele ter relação com uma mulher que não era dele. É errado você querer ter 100 reais, mas é errado você querer roubar 100 reais do seu patrão. Entende a diferença? Jesus, ele foi tentado porque ele estava com fome, ele estava numa necessidade. Como eu disse, a tentação ela sempre vem de uma necessidade. Entendeu? Por que alguém vai lá e rouba? Porque tá passando por uma necessidade. Até gente que tem posses, é certo.
Não, mas nós sempre caímos porque nós temos um desejo. Pode ser legítimo o desejo, mas cair nele que é ilegítimo. E às vezes nós estamos apenas confundindo as coisas. Às vezes nós não nos conhecemos, não sabemos as nossas necessidades, não sabemos como tratar aquilo e fazemos as coisas erradas. Às vezes o carro está faltando gasolina e a gente coloca óleo, porque nós não conhecemos, não nos conhecemos as nossas limitações. No nosso segundo ponto, vou falar sobre o autoconhecimento. Muitas vezes nós caímos na tentação porque não entendemos os próprios sentimentos e emoções. Tá legal querer alguém para casar, viver uma vida, ser feliz, mas tá certo você fazer isso de alguma forma errada que prejudique o seu corpo, que prejudique você, que prejudique a si mesmo? Davi, ele podia ficar sozinho, Davi podia descansar, podia, mas ele precisava saber que como rei, como propósito de vida, como ele era um governador, à luz do seu povo, a guerra que ele enfrentava era bem maior. Quanto maior for o seu propósito, maior será a guerra espiritual. Patrícia, mas eu não acredito em guerra espiritual. Acreditando ou não, meu fofo, a guerra espiritual está acontecendo e precisamos ser estratégicos, tanto no nosso descanso com o que a gente vê. Às vezes você caiu numa tentação de ter uma relação com alguém porque você viu uma cena lá na Netflix. Se você parar e pensar e ver tudo que você ouve, que você vê, tudo que entra dentro do seu coração, são os nossos pensamentos que dão acesso aos nossos desejos dão acesso ao nosso coração, o nosso coração formam as nossas atitudes. Então tudo começa com uma sementinha no ouvido, uma sementinha na mente, uma sementinha nos olhos, uma sementinha nas amizades. Qualquer distração pode acabar com o seu destino. Você precisa administrar as suas necessidades. Se você não souber lidar com o seu próprio interior, isso só irá atrapalhar o seu futuro. Em segundo lugar, o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nos coloca em uma posição estratégica, uma posição de guerra. Entenda, a gente só consegue mudar o que a gente consegue identificar. Você precisa saber porque você está sendo tentado, o porquê isso o que isso te causa, para onde isso está te levando. Faça uma lista. Peraí, antes de cair na tentação, pega um papel e escreva. Se eu cair na tentação, o que vai acontecer? Para onde isso vai me levar? Você precisa entender como são seus sentimentos, listar seus pontos fracos, pegar um papel, uma caneta e escrever. Quando sou tentado? Como sou tentado? Por que estou sendo tentado? E isso vai te fazer pensar melhor no seu próximo passo. Você é tentado na sua hora de descanso, na família, no ônibus, no trabalho, na academia. O que você tem ouvido? O que você tem visto? Talvez é isso que está provocando a sua tentação. É por isso que você está passando por essa fase. Jesus estava jejuando e orando quando foi tentado. Às vezes, ou muitas vezes, você será tentado quando você está 100% com Deus, lendo a Bíblia, orando, cumprindo os seus propósitos. Meus fofos, subir uma proposta no WhatsApp é muito fácil, tá? Oi, sumida? É facinho, o inimigo sabe mandar. Mas aí é o que você vai fazer com essa mensagem. José, ele foi tentado lá no Egito quando a mulher de Potifar quis agarrar ele. Mas o que ele fez? Você precisa identificar qual é a sua área fraca. Judas, ele tinha problema com dinheiro e aonde ele foi trabalhar? Tesoureiro do Senhor. Aí não dá, né, meu fofo? Ele tinha um problema com dinheiro e ele foi trabalhar justo na tesouraria. É claro que ele ia cair. Você precisa saber qual que é a sua área frágil para você não estar nos lugares que façam você cair na sua área frágil. Ah, eu quero me casar virgem, quero casar na igreja, bonitinho e tal, mas aí você e seu namorado ficam no escurinho no carro, sozinhos vocês dois? Como, gente? Não dá. Entendeu? Mandou mensagem no WhatsApp, exclui, bloqueia, não responde.
Não sabe lidar com dinheiro, não vai ser tesoureiro na empresa. Não sabe beber umas pingas, não vai estar no bar toda semana. Mas não, as pessoas falam, né, não quer ter problema com bebida, mas está no bar toda semana. É incoerente com o que você deseja. O problema é que a gente responde a mensagem. É problema que a gente frequenta os ambientes que não deve frequentar. É claro que a gente vai cair na tentação. É claro que aquilo lá vai ter força sobre nós. O que você alimentar é o que vai prevalecer. A gente não acredita em Deus quando Ele diz que vai Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mas aí a gente quer entregar algo da nossa vida para alguém ou para algo que vai nos destruir? Ambientes, amizades importam. Se você tem uma amizade com uma pessoa que ela gosta de café, toda semana ela tá na cafeteria, vocês andam juntos, você vai acabar bebendo café, vai gostar de estar bebendo café. Porque os ambientes, eles nos modelam. A Bíblia diz, não ande com o briguento para que não se tornes como ele. É um processo de modelagem. Precisamos buscar a sabedoria em todas as áreas da nossa vida. No livro da inteligência bíblica diz, a sabedoria habita com a prudência. E a prudência é calcular o impacto das nossas decisões. A gente é incoerente com as nossas atitudes e depois nós queremos culpar Deus porque as coisas não acontecem. Em terceiro e último, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. 4 pontinhos importantes, nós terminamos aqui. Você precisa reconhecer qual é sua área frágil. Segundo, você precisa buscar ajuda. Os narcóticos anônimos, eles estão sempre se reunindo, eles contam as suas fragilidades com pessoas que entendem que podem ajudar e por isso que eles conseguem se manter limpos, porque o tempo todo eles estão buscando ajuda. E o primeiro passo para você sair de um vício é você admitir que tem problema nele. É como fazem lá nessas reuniões dos narcóticos. E em último, é entender que somente Deus pode conceder força para sair disso. Eu estava lendo sobre os 12 passos, as 12 tradições lá do Narcóticos Anônimos, e o tempo todo eles falam que que eles buscam a reunião, que eles buscam outras pessoas para se ajudarem e busca forças em Deus. E em primeiro lugar também é reconhecer que você tem problema naquilo e buscar ajuda. Esses dias eu tava passando por uma tentação muito forte e eu lembro que na série O Poder do Pecado eu falo que pra gente ser curado do que a gente tá passando, a gente precisa confessar, porque a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. E a mesma coisa é na tentação. Quem não confessa tentação, confessa pecado. Busque ajuda, saia disso para você viver uma vida em abundância. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a sua vida.